Esta semana, o meu filho tem andado a namorar, queria comprar um Lego e então eu combinei com ele que agora no fim de semana nós íamos tratar disso. Um, eu vou contar esta história só para vermos aqui algumas vantagens e desvantagens das compras online, quer como utilizador há uma série de técnicas para a pessoa tirar benefício da compra, mas o meu foco até nem é no utilizador, seria mais nos vendedores, não é? Que é as empresas que eu costumo ajudar a vender produtos. Então, o que é que eu posso dizer? Pronto, uma das coisas quando nós como utilizadores, estamos a comprar online, nós temos que identificar o que é que queremos comprar, não é? Isso vai ajudar a nossa compra, ou seja, ser um utilizador por impulso, comprar por impulso, não é muito positivo. Podemos, obviamente, ser enganados, ou não é uma questão também de ser enganados, mas podemos não comprar o melhor preço. Se nós sabemos exatamente o que queremos, nós então depois podemos comparar. E é isso, às vezes, até que como lojista ou como vendedor, a pessoa não quer dar uma base de comparação. Por exemplo, no caso do brinquedo que o meu filho queria, nós fomos à procura da peça que ele queria, ele viu num catálogo, procurámos online, ele escolheu, então uma primeira fase de pesquisa. E a coisa boa de muitos produtos é que nós chegamos à conclusão que depois temos uma referência. Por exemplo, no caso ele queria um Lego e ele acabou por escolher um Lego que tinha uma referência a este. Com a referência, nós conseguimos quase pesquisar internacionalmente, não é? Porque podemos ver, neste caso, lojistas em Portugal, como podemos ver em Espanha, na França, na Europa, se fizer sentido, noutros continentes, na China, por exemplo, e nós sabemos que estamos a comprar o mesmo produto. Obviamente, conforme o tipo de produto, pode ou não fazer sentido eu estar não é, à procura noutros sítios. Não é? Por exemplo, neste caso é um Lego, não vou precisar de nenhuma assistência pós-venda, não é um produto que eu já conheço, é fácil de adquirir, não tem problema. Então o que é que eu poderia fazer? Podia procurar pelo número da referência, podia adicionar Portugal, por exemplo, se quisesse limitar, e vejam aqui algumas variações. Não é? Eu só propor o número da referência já apanho aqui, eu vou fazer aqui um bocadinho de zoom para se conseguir ver melhor. E vejam que a gente já apanha aqui, então, algumas diferenças. Temos um a 29,99, temos aqui um 99,99, mas não é a mesma coisa. Temos um 25,49 e temos vários, não é, que conforme podemos ver. O que é interessante é que só o preço em si, o fim, nem sempre vale tudo. Não é? Por exemplo, aqui temos o caso da FNAC, a 29,99. Temos aqui Brick Shop EU. Temos aqui um Savi PT. Eu vou aqui abrir alguns só para vocês verem o tipo de variação que se podia fazer. Obviamente aqui também não diz tudo. Poderia-se procurar, né, no resto da pesquisa, a ver o que é que faz sentido. Por exemplo, em Portugal nós temos este site, o quanto custa. Também vale a pena ver o quanto custa, que ele próprio também faz a sua análise. E podemos ficar por aqui. Já temos aqui alguns. Vejam que aqui o importante foi a referência. Por exemplo, faz conta que é uma peça automóvel, é um equipamento informático. Todos eles têm uma referência de fabricante. Com a referência de fabricante, muitas vezes, então eu vou conseguir procurar o mesmo produto. Vamos então agora ver aqui algumas comparações. Por exemplo, então temos na FNAC, temos este produto, está cá, 29,99. Eu vou apontar aqui no Excel também, só para fazermos comparação. FNAC, preço, portes e extra. Obviamente, este é um processo mais complicado, mas é só para termos uma base de comparação, para ser mais fácil. Então, na FNAC, neste caso aqui, empresa, na FNAC temos a 29,99, está cá, 29,99. Ele diz que tem stock online e recebe numa morada a partir de 2,5. Pronto, eu já verifiquei, eles têm entregas a 2,5€ ou 3,5€, se não me engano, se
se for mais rápido ou se tiver lá umas diferenças. Mas o normal, por exemplo, para este item é 2,5. Nós vamos ver que os portos também é importante. Alguns comerciantes então baixam o preço do produto e aumentam nos portos para ter essa vantagem, ou quem só compara o preço, eventualmente poderia ser enganado. Quando eu digo enganado, pronto, é uma estratégia de mercado, não é propriamente um engano, mas é uma variação. Por exemplo, temos aqui o Brick Shop EU, eles vendem 25,49, eu poderia à partida já ficar, ok, isto é na Europa, é EU, eu posso encomendar 25,49, está com promoção, mas é bom eu saber tudo. Por exemplo, ele aqui assim rapidamente não diz os portes, vou meter no carrinho. E agora o que é que a gente consegue ver aqui no carrinho? Bem, é que no carrinho, para despachar para Portugal, os portes são 14,99, ou seja, já ia dar um total de 40,48, ou seja, o preço que parecia mais barato já não é mais barato, 14,99. Por isso, à partida, já estamos aqui a excluir pelos portes. Aqui vamos pôr o valor total. Tivemos aqui mais a loja. Ora, esta loja está fora, não é por causa dos portos. Mas à partida, se a pessoa se deixar enganar pelo preço de compra, podia se baralhar. Este aqui não há stock. Ora, vou passar à frente. Quanto custa? Quanto custa é um agregador. Eventualmente podia identificar aqui algumas lojas que tivessem bom preço. E o quanto custa também tem essa referência. Tem o preço do produto com os portos, que é importante. 29 mais 2,5, 29 mais 5, 34 mais 3, 28 mais 5. Pronto. Só aqui já conseguimos ver que há aqui variações. Não é? Por exemplo, esta loja, se não me engano, é uma loja em Santarém, 29,99 mais 5 euros. Seria o mesmo preço, mas 2,5 euros de diferença, por exemplo, para a FNAC. Aquário Eletrónica tem o produto mais caro, 34,20, e os portos também mais caros. Podemos pôr só de comparação 34,20, 3,95. E podemos pôr aqui se não me engano, é 5 mais IVA. Tem aqui o Portugal Didático. Eu, por acaso, já encomendei uma vez também no Portugal Didático e ele, apesar de ter 5 euros de portos, mas depois vai ser 5 euros mais IVA de portos. Aqui só ver, estão a ver 5 euros, 34,99. €5. Ah, não, é o IVA, mas pronto, são 5 euros. Fica 34,99. E aqui esta era o aquário. Agora, há aqui um outro fator que podemos ter em mente, não é? Isto aqui estamos a comparar mais ou menos fornecedores que vendem nas mesmas condições, não têm diferenças de serviço, é o mesmo produto, não é? Às vezes temos que ter isso em conta, não é? Se tem mais garantia, menos garantia, há alguma diferença que realmente faça aqui uma diferenciação. Porque, por exemplo, faz de conta que temos um desconto de 10%, ou temos pontos, ou qualquer coisa, então às vezes pode fazer esta diferença no valor. Neste caso aqui, parece que não há dúvida aqui o da FNAC, neste caso específico, ganhou, não é, 32,49. Mas vejam a diferença, não é 32,49, 40,48, 38,15, 34,99. Pronto, a diferença de um sítio para o outro tem aqui algum valor. É verdade que, por exemplo, se for um produto, não é, que compro de ano a ano e que faça uma diferença de 5 euros, também ninguém morre. Mas imaginem, não é, fazer estas vendas constantemente, ou então comprar em volumes maiores, não é, em vez de 32 que fossem 300, então já ia fazer diferença estas compras. Pronto, como utilizador, a pessoa tem que ter tudo isto em mente. E também, por exemplo, se for encomendar aqui, estávamos tudo a ver também lojas europeias. Às vezes, por exemplo, é interessante, não apareceu aqui nenhum resultado da Amazon, mas a Amazon Espanha, por exemplo, muitas vezes os produtos vêm sem IVA. Para o consumidor final, às vezes pode ser vantajoso. Ele aqui não encontrou. Poderia procurar
tentar procurar o mesmo produto. Ele está cá, 29,91. Neste caso também não ficaria melhor, a não ser que, por exemplo, se a pessoa já tivesse as entregas Prime, que aí não cobrava portos e ficava 29,91. Neste caso até ganhava 29,91. Por exemplo, a Amazon, porquê? Porque não tinha portos. Se tivesse Prime, porque se não tiver Prime, então já ficava mais caro. Estas são algumas decisões que temos que ver. Como consumidor, uma coisa que eu aconselho é, por exemplo, quando há compras recorrentes, por exemplo, eu, no meu caso específico, tenho a areia do gato ou a comida do gato, de 6 em 6 meses a gente faz encomendas de 40 quilos, coisas assim, então esse tipo de encomendas que eu já sei que é recorrente, posso às vezes até comprar em quantidade, então olhar, fazer bem a pesquisa e até, sei lá, ano a ano, tentar fazer uma análise se esse produto baixou, se há outros fornecedores agora a vender mais barato, se há promoções, perceber como é que funciona a promoção. Agora, o que é interessante nós vermos neste exemplo aqui da compra do Lego? É a questão da venda. Não é? Por exemplo, imagino que tem uma loja online, quer vender online, e eu tenho falado muitas vezes com os clientes que vender online hoje em dia é fácil, não é? Comparado com o que era antigamente. E as pessoas já perderam muito aquele medo inicial de fazer as compras online. Só que, por outro lado, nem todos os produtos são bons online. Por exemplo, imaginem que eu vendo este produto da Lego, mas que por causa de, não é, os meus fornecedores ou o meu negócio, fico com um valor muito caro, não é, em comparação, porque as pessoas podem fazer estas comparações, então às vezes pode se tornar um produto difícil de vender. Então o que é que acontece? Algumas lojas têm que perceber se tem um produto que toda a gente vende, ou seja, se há muitos vendedores deste produto, metê-lo online pode às vezes ser uma opção. Vale a pena ter este produto online e ter todo este trabalho da manutenção da loja para ter os produtos. Por outro lado, se eu tenho um preço que não é competitivo, não deveria, se calhar, eu pensar o que é que eu posso agregar de valor para quando a pessoa está a fazer esta comparação, ela perceber que há aqui vantagens, por exemplo, são a questão por exemplo, neste caso não havia aqui nenhum que estávamos a falar do extra, mas, por exemplo, cartões de fidelização, pontos, acumulação de descontos, né? Todas essas coisas podiam destabilizar aqui esta balança da comparação. Ou então, às vezes, até nem ter mesmo forma de comparação, ou porque o produto não tem uma referência, não é igual ao do fornecedor, ele, de certa forma, levou o branding da empresa que está a vender e então não se consegue comparar, ou foi agregado valor através de serviço, é outra maneira. Ou, por exemplo, imaginem a situação que eu tenho uma loja de Lego e eu tenho, não é, os Legos mais caros, se calhar estar a anunciar o preço pode não ser muito vantajoso. Eu poderia, por exemplo, tentar fazer a venda de outra forma. Por exemplo, tentar fazer a venda num evento, ou seja, organizar eventos de forma recorrente. E são eventos Lego em que os miúdos podem montar ou fazer, ou, não é? Quer dizer, pode haver uma exposição de Lego, não há muitas hoje em dia já também cá em Portugal, mas fazer eventos e nesses eventos a compra é de contexto e a pessoa não tem margem para comparação, ou seja, está lá, faz conta no evento, o miúdo quer também comprar mais um boneco de Lego, ele não vai à net na altura comparar, fazer as contas, não é? É uma compra de impulso, é uma compra de contexto e então aí o valor já não é tão importante, não é? É mais importante a disponibilidade, a variedade, o estar já ali disponível, não é? E isso pode fazer diferença. Por isso, fica aqui este alerta. Como utilizador, há várias técnicas da pessoa tentar obter o preço mais barato e agora se calhar também pergunto, se quiserem pôr nos comentários o que é que fazem hoje em dia para tentar ter o preço mais barato nos vários produtos ou serviços. E por outro lado, como vendedor, o que é que tenta fazer para tornar o seu produto o mais competitivo possível, mais diferente e que ou que não consiga servir de base de competição ou então que realmente seja atraente, seja o que se costuma dizer uma oferta irresistível na casa da venda dos produtos.